Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Irmãos, antes de eu começar hoje, antes de eu ir para o meu texto base, eu queria ler aqui rapidamente Gálatas 6, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu queria fazer uma pergunta. Começar com uma pergunta. Se Jesus ele fosse procurar um desses frutos em você hoje, ele encontraria? Hoje nós vamos falar sobre uma árvore que Jesus ele foi procurar frutos nela e ele não encontrou. Eu queria estar lendo com vocês, se você puder abrir na tua Bíblia aí também, em Mateus capítulo 21, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 18. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18, que diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levanta-te e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Só até aqui, irmãos. Irmãos, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que Jesus ele usou a figura dessa figueira, essa árvore, para representar pessoas. E como nós podemos perceber isso? Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que Jesus ele se aproxima da figueira e ele fala com a figueira diretamente com ela. Ele fala diretamente: nunca mais dê frutos. Ele responsabiliza a figueira pelo fato dela não ter frutos, somente folhas. E é muito comum a gente ver na Bíblia, muitas vezes, as árvores sendo usadas para ilustrar pessoas. E muitas vezes a gente vê que, dependendo do tipo de árvore, a Bíblia também ilustra um tipo de pessoa. Como nós vemos, por exemplo, lá no Salmo 1, quando a palavra diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Salmo 92, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Salmo 103, quanto ao homem, os seus dias são como uma erva, como a flor do campo, assim floresce. Mateus 6, 28, por que você se preocupa com as roupas? Veja os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Mas lá em Lucas 13, Jesus ele exorta o povo de Jerusalém e ele usa uma parábola também sobre uma figueira. E nessa parábola, ele começa a falar ali de uma figueira que não estava dando fruto. E na parábola ele fala que se ela não continuasse não dando frutos, o dono daquela videira poderia cortar ela. E quase sempre que a palavra traz a árvore da figueira e os frutos do figo, o figo, né, que é o fruto da figueira, Deus ele está sempre se referindo ao povo de Deus. Ou seja, como essa figueira, ela representa pessoas, ela também nos representa.
E o que essa figueira fez de errado? Né? Porque quando a gente vê esse texto, a gente lê esse texto assim rapidamente, parece que Jesus estava com tanta fome que quando ele foi lá procurar alguma coisa para comer, ele não encontrou, ele ficou tão revoltado que ele falou: não tem fruto não, então vou te matar. Ficou chateado porque ele queria comer e não tinha o que comer. Igual você abrir a geladeira lá, com aquela vontade de comer uma sobremesa, e quando você abre, cadê? Aí você bate a porta com força. Poxa, podia ter uma sobremesa. Mas não foi bem isso. Para a gente entender o motivo dele ter feito isso, aqui vale a gente trazer até um pouco de conhecimento científico, um pouco de botânica, para a gente entender por que ele teve essa reação. E se nós formos pesquisar sobre figueira, a gente vai encontrar aí mais de 700 tipos de figueira espalhados pelo mundo. Sendo que essa figueira aqui do Oriente Médio, ela é muito parecida também com uma figueira que a gente tem aqui no Brasil, que é a famosa figueira chilena. E você vai reparar que esse tipo de figueira tem uma época do ano que todas as folhas dela caem. Ela fica totalmente sem folhas. E quando vem a primavera, as folhas dessa figueira começam a nascer. E quando essas folhas começam a nascer, com elas crescem os primeiros frutos, que dizem que são os melhores frutos que a figueira dá. Esses primeiros frutos. Então, é certo que se ela tem folhas, algum fruto precisa ser encontrado. E aquela ali, dessa passagem que nós lemos, ela só tinha folhas. Então Jesus, ele passa por essa figueira, não era época de figos, estavam todas as figueiras secas, e só tinha aquela figueira ali, cheia de folhas, chamando toda a atenção para ela. E Jesus, ele teve fome. E ele viu aquela figueira, foi até ela, começou ali a procurar os figos. Afinal, ela estava cheia de folhas, tinha que ter figos, inclusive fora do tempo. Imagina, ele viu aquela situação ali que era algo incomum de acontecer. E ele procurou os figos e ele não encontrou. E quando ele não encontrou, ele amaldiçoou a figueira. Ele matou aquela figueira. Ele fez aquela figueira secar. Irmãos, e essa figueira, ela representa muitas nossas vidas. Em um tempo de muitas aparências, em um tempo que nós somos estimulados a mostrar algo, em um tempo que nós somos estimulados a aparentar algo para alguém, um tempo que nós somos estimulados a ser algo maior, a aparentar algo maior, a estar à frente do nosso tempo. Mas será que essas aparências, elas enganam? A quem elas enganam? Como elas enganam alguém? Elas enganam a Deus? E é sobre isso que eu queria falar um pouco com os irmãos nessa noite. E voltando lá para a figueira, a palavra diz que a figueira, ela estava à beira do caminho. E essa palavra me chamou a atenção, dela estar à beira do caminho. Porque ela era uma árvore que ela não estava no quintal de ninguém. Ela era uma árvore que ela não estava no terreno de alguém, ela não estava na fazenda de alguém, ela não estava nem na calçada de alguém. Ela estava no meio do caminho, no meio da rua. Ela não era de ninguém. Ela não tinha um dono, mas ela tinha uma boa aparência. Ela tinha algo nela que chamava atenção, mesmo sem ela ter um dono. E as folhas que ela tinha, ou seja, ou melhor, a aparência que ela tinha, ela chamava atenção só para ela. Ela não mostrava mais ninguém, a não ser ela. Só ela que aparecia ali. Então, se alguém chegasse e perguntasse, de quem é essa figueira? Ninguém sabe. Ela não tinha um dono. E ela era tão de ninguém, que ela não se preocupava em ter fruto. Ela era tão de ninguém, que ela também não queria ter frutos. Qual seria o objetivo dela frutificar?
porque ela não tinha que frutificar para ninguém. Então, quando nós, irmãos, decidimos por Jesus, automaticamente, nós precisamos deixar de estar à beira do caminho. Nós precisamos deixar de estar à beira do caminho e nós precisamos seguir o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós precisamos escolher um lado. Nós não podemos ficar em cima do muro, porque esse caminho, ele aponta para Cristo. É um caminho que revela a Jesus e não a nós mesmos. Nós não vamos aparecer nesse caminho, quem vai aparecer nesse caminho é Jesus. Então, se a sua preocupação, ela tem sido mostrar para alguém algo que você faz de melhor, mostrar para alguém que você faz algo, que você é melhor em alguma coisa, que você tem que ficar no topo de alguma coisa, está tudo errado. Está tudo errado. Nós precisamos aprender de uma vez por todas que nós temos que revelar o nosso dono, porque nós temos um dono e o nosso dono é Jesus Cristo. Nós temos que revelar Ele. Ele é o nosso dono, Ele que tem que aparecer na nossa vida e em tudo que nós fazemos, irmãos. E quando eu estava lendo sobre essa questão dela estar à beira do caminho, eu lembrei da parábola do semeador, que ele fala também de uma semente que caiu à beira do caminho, lá em Mateus 13, 4, que diz assim, enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Irmãos, tudo que está à beira do caminho não nasce, não cresce, não frutifica, perde totalmente o propósito de Deus. A beira do caminho é um lugar perdido na nossa vida e a gente precisa escolher um lado de uma vez por todas. Então, na beira do caminho, as pessoas elas vão até te ver. Elas vão ver você igual Jesus viu a árvore. Elas vão até se impressionar com você. Você pode até enganar elas mesmo. Mas tudo que você revelar à beira do caminho não vai ser sobre Cristo. Vai ser sobre você, não vai ser sobre Cristo. Porque você não está com Ele. E a Deus, nós não enganamos. A Deus a gente não engana. Ele vai procurar os frutos em você e Ele não vai encontrar. Então, gente, a partir do momento que nós saímos da beira do caminho e que nós vamos para o caminho, nada mais é sobre nós. Sabe, quando a gente fala da nossa vida, não é a minha vida, é a vida de Cristo em mim. Não é mais o meu chamado. Tem gente que bate tanto no peito para falar meu chamado. É o chamado de Cristo em você. Não é mais o meu ministério. É aquilo que Deus me colocou para servir o reino dele na terra. É tudo sobre Ele. Eu faço para Cristo. É nada sobre nós. É tudo para a glória dele. É tudo para revelar Jesus na nossa vida. Tudo para Ele, irmãos. Então nós precisamos entender que nós temos que escolher um lado. Nós precisamos entender que nós precisamos sair da beira do caminho. Nós precisamos ir pelo caminho que é Jesus. E que nesse caminho, quem vai aparecer não somos nós, vai ser Ele. E tudo que nós fizermos, irmãos, absolutamente tudo que nós fizermos vai ser para a glória dEle. E Ele que tem que ser revelado através da nossa vida. É o nome dEle que vai ser glorificado. É o nome dEle que vai ser visto através da nossa vida andando por essa terra. Então saia do caminho, escolha um lado. Depois a gente vê aqui que Jesus, ele olhou para a figueira de longe. A palavra diz que ele se aproximou da figueira. E ela estava com tantas folhas que ele pensou que ela tinha figos. Então ele começou a procurar. Cadê o fruto? Ele não encontrou nada. Ou seja, o que ele viu de longe não foi aquilo que ele realmente viu de perto, quando ele se aproximou. E será, gente, que aquilo que nós estamos mostrando de longe é o mesmo que nós estamos mostrando se alguém estiver perto de nós?
Nós estamos aqui nesse texto, irmãos, diante da única vez que Jesus matou. E Jesus matou essa figueira, que ela aparentava ter frutos e não tinha. E eu fiquei pensando nisso, como que essa vida de aparência, ela entristece o coração de Deus. Porque Ele vê tudo. Então a gente vê pessoas que elas não se preocupam mais com os frutos que elas vão gerar para Deus. Até para aquilo que ela faz para Deus. Ela se preocupa do que o outro vai pensar que ela está fazendo. E não a Jesus. E a gente vê pessoas que se preocupam mais do que o outro vai pensar sobre ela, do que aquilo que Jesus está pensando sobre ela. Então, às vezes, você vê aquela pessoa que ela está fazendo algo para o Senhor de coração, e é de coração, ela se esforçou, ela está fazendo de verdade, ela consagrou aquilo que ela fez, e ela entregou para Deus. Sendo que lá no final, depois de tudo que ela fez, ela não recebeu um elogio de um humano. E aí ela fica triste. Acabou o dia para ela. Porque ninguém viu. Na verdade, quem tinha que se agradar com o que ela fez foi Deus. E Ele viu. E isso basta. Porque aquilo que a gente faz para Ele tem que ser exclusivamente para Ele. E não importa o que vão pensar. Se você está fazendo para Ele, é para a glória dEle. E uma vez, eu lembro que eu estava, não foi aqui não, foi em uma outra igreja, um pós-culto assim, eu estava respondendo alguém no WhatsApp, e aí de repente eu ouvi um grito. E aí era um homem gritando com a esposa dele. Ele ficou nervoso com alguma coisa lá, e ele gritou com a esposa dele. Eu tomei aquele susto, olhei. Aí quando eu olhei, voltei para mim, continuei mexendo no meu celular, e aí eu vi que ele pegou a mulher pelo braço, levou lá para um canto, e aí falou, e agora? Você fez eu gritar aqui, o que vão pensar de mim? Eu olhei para aquela cena e pensei, nossa, olha a preocupação dele. O que eu vou pensar sobre ele é muito pequeno, perto do que Deus já está pensando sobre ele. E se ele fez isso na minha frente, imagine dentro da casa dele, que eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Então, às vezes, é a preocupação de muita gente, é o que o outro vai pensar. Eu não vou fazer isso porque o outro vai pensar, mas e Deus, gente? E Deus no meio disso tudo? E Deus que vê todas as coisas? E hoje em dia também, essa vida de aparência, ela está revelando coisas que a todo tempo a gente fica assim perplexo. Sabe, é uma coisa que as pessoas ficam mostrando nas redes sociais, uma vida que elas não vivem. E às vezes você toma cada susto. Sabe, você às vezes vê, acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Veja lá aquela família que posta foto feliz e passeando para tudo que é lugar, e no outro dia se divorciou. Falo, ontem eu vi, estava todo mundo bem, sorrindo, abraçado, se beijando. O que aconteceu hoje? Ou seja, será que eles estavam sempre assim? Ou era vida de aparência? Sabe, ou então você vê aquela pessoa que estava pregando para Jesus para o mundo inteiro, e no outro dia, fulano não está mais. Aconteceu uma tragédia lá, ele não está mais. Largou Jesus, largou tudo. Será que foi da noite para o dia? Ou tinha algo escondido ali que estava sendo mostrado uma outra coisa? E mais uma pergunta que eu quero deixar para você hoje. Jesus, ele pode procurar frutos em você? Se você andar com Jesus, ele encontrará frutos na sua vida? Ou só folhas? Sabe, as folhas, elas podem até enganar, aparentar algo diferente do que nós somos. Mas o fruto revela tudo sobre nós. E quando nós não temos esse fruto, as consequências, elas são radicais.
Queria ler com vocês aqui, em João 15. João 15, do 1 ao 6. Jesus falando assim, ó. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O que você revela são só folhas? Porque se for só folha, se for só aparência, uma aparência para quem está longe de você te ver e achar que você é uma coisa que você não é. Aqui, nessa palavra, fala para nós que nós precisamos ter cuidado. Ter cuidado, porque esse será cortado. Esse será queimado. Nós também podemos correr esse risco, se continuarmos vivendo uma vida de aparência. Agora, se você revela fruto, você tem frutificado? Eu comecei lendo os frutos justamente para você olhar para eles e pensar quais deles estão na minha vida. Você tem frutificado? Você tem frutificado da maneira que Deus espera? Então se prepare. Se prepare para ser podado por Deus. Se prepare para dar ainda mais frutos, porque Deus, Ele quer que aquele que frutifica continue frutificando e gere mais dele e encha-se cada vez mais dele e viva uma vida toda para a glória dele, manifestando a glória dele todos os dias. E é isso que Deus tem para aquele que frutifica. Então nós precisamos frutificar. Nós precisamos querer frutificar. Não querer só folhas, mas sim os frutos que Deus tem para ser revelado através da nossa vida. Deus, Ele quer encontrar o mesmo fruto que você aparenta ter. Não basta só eu aparentar que eu tenho algo na minha vida e não ter. Ele quer encontrar isso em qualquer lugar, seja de perto ou seja de longe. Revele sempre o mesmo fruto, o fruto que habita em você. Gente, continuando sobre a figueira. Essa figueira, gente, ela pensou que ela poderia ser tudo do jeito dela. Não era o tempo para ter figos, as demais figueiras estavam secas, e a figueira pensou que ela poderia ter folhas em seu tempo, mesmo fora de época. Ela foi muito orgulhosa, ela foi até insubmissa a Deus, porque lá em Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Essa figueira, ela se rendeu à arrogância e ao orgulho dela de ser alguma coisa. E esse desespero, gente, por resultado, esse chamado do mal, de você ser alguma coisa acima de qualquer coisa, faz muita gente se dar mal. Porque tem muita gente fazendo coisas fora do tempo de Deus para elas. Irmãos, tem coisa que você não tem que dar conta agora. Tem coisa que você não vai suportar agora.
nesse tempo, nessa estação. Então não sinta-se pressionado por si mesmo ou por algum sistema que te lança para você fazer isso, porque no tempo certo, no tempo que você tiver maturidade, eu não estou falando de maturidade de idade, estou falando de maturidade que cada um vai viver aqui a sua vida de um jeito, vai cada um viver experiências que aquilo ali vai trazendo maturidade em determinadas áreas da sua vida, e você não precisa se forçar a viver algo que você não tem que viver agora, que não é o seu tempo, que você sabe que não é o seu tempo, você não tem que se forçar, porque no tempo certo vai dar certo, no tempo errado tem tudo para dar errado. Então não deixe que esse orgulho te domine, sabe, esse pensamento de ser superior, de dominar, ser maior do que o tempo de Deus na sua vida. Tenha a humildade de reconhecer: eu não tenho maturidade para isso ainda. Não é nada demais falar isso. Você não vai ser mais feio por causa disso, não. Você não vai ser menor por causa disso, não. Não tenho maturidade, eu ainda não tenho experiência com isso, mas eu posso aprender. Eu ainda não vivi isso, mas não sei te dizer agora, mas talvez em algum momento eu vou conseguir te falar sobre isso. Então existe uma estação certa, o tempo certo, então não force. Deixe que Deus trabalhe da maneira dele. E às vezes a maneira de Deus, ela vai ser mais lenta, vai ser mais devagar, vai ser degrau por degrau, mas quando chegar o dia de você viver isso, de você ter que dar conta disso, você vai estar frutificando certo para poder dar conta disso. Lá em Salmos 1, do 1 ao 3, muito conhecido, né? Olha o que a palavra diz aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Se você souber esperar o tempo de Deus, o tempo que Deus tem para você, você vai dar o seu fruto no tempo certo, e as demais coisas vão caminhar dentro da vontade dele. Então a figueira, ela quebrou o tempo de Deus dentro do ciclo da existência dela. Ela deu folhas fora da estação e por isso ela não deu frutos. Então não quebre o ciclo de Deus na sua vida. Comece a observar qual o ciclo que Deus ele está trabalhando na sua vida. Talvez você está passando por um momento difícil que você está louco para sair dele. Eu entendo. Eu também não quero ficar passando por um momento difícil. Mas aí é um ciclo de Deus trabalhando algo na sua vida, que quando você passar por ele, você vai entender, porque você vai gerar frutos desse tempo. Então não quebre o ciclo de Deus na sua vida. Entenda e respeite cada estação que você vive, que então você vai dar os seus frutos na estação certa. É importante te respeitar, de não quebrar eles. E uma outra coisa também é que a figueira ela quis mostrar com as folhas que ela já tinha frutos. Ou seja, ela quis mostrar algo que ela não tinha ainda. Ela quis mostrar que tinha frutos sem ter frutos ainda. Irmãos, nem sempre a gente vai saber de tudo. Nem sempre a gente vai ser capaz de fazer tudo que a gente acha que a gente sabe. Nem sempre você vai estar com a sua disposição lá em cima para dar conta de tudo. Nem sempre, gente. Sabe? Tem pessoas se colocando no lugar de super-homem.
de Mulher Maravilha por aí, achando que dá conta de tudo, romantizando isso. É lindo demais, dá conta de tudo. Depois de um burnout, vem uma depressão. E a culpa de quê? Eu quero agarrar o mundo inteiro, eu quero fazer tudo. Ela se sente tão independente, ela acha que consegue fazer tudo, que ela acha que não precisa nem de Deus. Depois ela colhe as consequências disso. Muita gente toma a frente de Deus, sabe, para fazer aquilo que Deus nem pediu. Deus não pediu e está fazendo para Deus. Depois acontece alguma coisa. Eu não estou aguentando. Mas o orgulho dela não deixa. Ela precisa a todo custo mostrar uma coisa que ela não é, uma coisa que ela não aguenta. E olha o que Jesus aqui falou com os fariseus, lá em Mateus 23, o 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus aqui está falando com os fariseus: olha, por fora vocês são até bonitos, vocês até aparecem que sabem, vocês são os tais, mas por dentro vocês estão mortos. De que adianta eu mostrar uma coisa que eu não carrego na minha vida? Ou eu mostrar que eu aguento, que eu sei, quando na verdade eu não sei. Nós precisamos ter humildade. E um dia, um amigo meu mandou uma mensagem no WhatsApp. Ele falou assim: Richard, eu estou com uma pergunta que eu estou há um mês para te fazer, mas eu não fiz, porque eu acho que não, sabe, eu não encontrei ninguém que poderia me responder essa pergunta. Só você poderia me responder isso. Aí eu falei: então manda aí. Aí quando ele mandou a pergunta, eu falei: não sei, cara. Não sei te responder isso. Vou ter que dar uma pensada aí. E aí, depois eu fiquei pensando: será que essa é a imagem que eu estou mostrando para as pessoas? Será que eu estou mostrando uma imagem de que eu sempre sei das coisas? E eu fiquei preocupado com isso, sabe? Porque eu não quero transparecer isso para ninguém. Eu não quero mesmo, porque tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que eu vou descobrir ainda. Tem muita coisa que eu aprendo todos os dias, caminhando com as pessoas. Eu não sei. E a maioria das coisas eu fico pensando: se não fosse Deus eu não iria saber. Então, gente, nós precisamos ter humildade, sabe? E algumas frases, elas precisam voltar a fazer parte da nossa vida. E uma delas é eu não sei. Ninguém tem que saber de tudo o tempo inteiro. Alguma delas é eu não consigo. Ninguém consegue fazer tudo o tempo inteiro, gente. Não adianta: mas eu tenho Deus na minha vida. Não adianta. Nós precisamos aceitar. Porque tem coisas que vai ter o tempo de você saber, tem coisas que vai ter o tempo para você conseguir. E em todas as demais coisas a gente tem que clamar a Deus todos os dias: Senhor, me renova. Me ajuda a ter capacidade para responder isso. Me dá sabedoria para lidar com isso. Me ajuda, me renova, me socorre. Só Deus para nos ajudar, gente. Só Ele. Quem é que nunca ouviu a frase que toda mãe fala: você não é todo mundo. Acho que todo mundo já ouviu isso da mãe. Você não é todo mundo, e a gente não é todo mundo mesmo. Sabe, a gente tem que tirar essa nossa cabeça de achar porque o outro dá conta, o outro faz. Por que eu não vou conseguir também? Porque você é você. Você não precisa ser igual a todo mundo.
sabe? A gente tem que olhar para dentro. Você tem que olhar para a sua condição. Você tem que olhar para aquilo que você realmente é. Você não precisa ser igual a ninguém. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. E isso basta. Isso sempre basta. A primeira espécie de árvore que apareceu na Bíblia foi lá em Gênesis 3:7. E essa árvore foi uma figueira. E ela apareceu justamente naquele momento da queda de Adão e Eva, que eles pegaram ali algumas folhas de figueira para fazer aventais para eles, logo após o momento que eles caíram. Naquele momento, eles já não tinham mais os frutos de Deus na vida deles. Eles estavam caídos. E eles se cobriram de quê? De folhas. Eles se cobriram de folhas. Sendo que é interessante aqui é que as folhas, elas estavam sendo usadas para cobrir somente um do outro. Porque na hora que Deus chegou no jardim, eles correram e se esconderam atrás dos arbustos. As folhas esconderam eles um do outro, mas de Deus elas não estavam escondendo o que eles eram. As aparências, elas podem enganar a qualquer pessoa, menos a Deus. As aparências não enganam a Deus, porque Ele sabe de tudo, porque Ele é aquele que procura os frutos. Então não seja uma árvore cheia de folhas, sim uma árvore com frutos. E hoje nós falamos aqui sobre árvore. E quando você olha um pinheiro de Natal, por exemplo, é uma árvore, para mim, na minha opinião, gente, uma das árvores mais bonitas que tem, pela perfeição dela. Praticamente um triângulo, sendo que é uma árvore morta, porque ela não dá frutos. Agora só quem que já pegou mangueira na árvore vai saber do que eu estou falando. Você vai numa mangueira, pegar uma manga lá na árvore mesmo, é uma bagunça que só. Você chega lá, tem folha no chão, tem manga para tudo que é lado. Se você pisar em falso ali, você até escorrega numa manga. É uma árvore toda torta, às vezes não dá nem para subir. Mas quando você chega lá, que você alcança aquela manga, que você coloca a mão, aquela manga madurinha, que você pega direto no pé, bonita, saborosa, ela alegra a sua vida. Não alegra? Deus, Ele sabe que nós não somos perfeitos. Às vezes a gente vai estar como essa árvore, toda tortinha, com as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas limitações, e ainda assim Ele vai olhar para nós assim e falar assim: não importa, eu sei que você está lutando, mas você tem frutos. E se você tem frutos, não importa como você está frutificando. Mesmo no meio das suas limitações, das suas fraquezas, das suas dificuldades, você está frutificando. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos frutos, porque quer nos dar vida e quer que nós sejamos cheios da vida dEle. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, para a gente estar finalizando aqui. Eu queria que você ficasse de pé, irmãos. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez quando eu falei sobre
está à beira do caminho, você se sente exatamente assim, em cima do muro. Você não sabe nem se você está no caminho. Você se sente à beira do caminho, você sente que tem algo que está minando a sua vida, que não deixa você crescer em Deus, que não deixa você ser aquilo que Deus te chamou para ser. E nessa noite Deus, Ele te convida, porque Ele quer ser revelado através da sua vida. Ele quer que quando alguém olhe para você, veja Ele. E essa decisão está em você sair da beira do caminho e entrar no caminho. E eu não sei qual é a sua dificuldade, talvez você esteja com uma dificuldade, você fala, meu Deus, eu não consigo me mover. Mas Deus, Ele só precisa que você tome realmente uma atitude de querer sair da beira do caminho e ir para o caminho. Talvez você é duro admitir isso, mas talvez eu olhando para você aqui hoje, eu estou vendo uma pessoa totalmente diferente do que você é. Talvez aquilo que você me mostrou ali quando passou por mim na porta foi totalmente diferente do que você é, porque eu estou te vendo de longe, eu não estou te vendo de perto. Mas Deus, Ele está te vendo em todos os momentos. E às vezes é difícil admitir isso para nós mesmos, mas Deus, Ele quer que você seja o mesmo onde você estiver. Ele quer que você tenha os frutos dele aonde quer que você esteja, não só aqui. Não só quando alguém estiver olhando para você, não só quando alguém estiver por perto, é lá no seu secreto, é lá onde ninguém te vê. Ele quer saber que você é você. E a gente precisa falar para Ele isso. Senhor, eu quero ser o mesmo. Eu quero ser o mesmo na sua presença. E talvez você também tenha se forçado a tanta coisa que não é nem para você. Você se vê numa situação que você fala, poxa, não era para eu estar aqui. Por que eu estou passando por isso? E às vezes, irmão, não tem necessidade mesmo, porque ainda não é a estação de Deus para você enfrentar isso. Mas você precisa ser humilde, humilde diante de Deus. Se humilhe diante dEle. Fala, Senhor, eu não sei lidar com isso. Senhor, eu não consigo lidar com isso. Eu sou incapaz de enfrentar isso. Senhor, me ajuda. Só o Senhor pode me ajudar. E eu quero que nessa hora desse louvor, eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você, durante esse louvor, você cante esse louvor para Deus. Coloque diante dele todas essas coisas. E depois nós vamos orar juntos. E eu quero que nessa noite você saia daqui não mais com folhas, não mais disposto a ter folhas na sua vida, mas eu quero que você saia daqui decidido a frutificar na presença de Deus. Você crê que você vai sair assim essa noite daqui? Você crê? Então vamos louvar. Fala com Deus, é você e Deus agora. Fala com Ele. Aleluia. Envolto em tua presença, aos teus pés é quero ficar.
eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Agora é você e Deus. Fala com Ele. Senhor, eu não quero, Senhor, ficar à beira do caminho. Senhor, nessa noite, ó Deus, me encontra e me coloque junto a Ti, Senhor, junto dos Seus braços. Oh Deus, que eu possa, Senhor, caminhar contigo, Pai. Meu Deus, tira toda a dúvida do meu coração. Oh meu Deus, eu não sei. Oh, o Espírito Santo diz que tem pessoas aqui nessa noite que estão em dúvida de qual lado você está. E nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, você tem essa escolha nas suas mãos agora. Escolha o caminho que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Tome essa decisão nessa noite. Oh meu Deus, eu não quero mais chamar a atenção para mim mesmo, Senhor. Oh meu Deus, eu quero que a sua vida seja revelada através da minha vida, Senhor. Oh meu Deus, me ajuda a te revelar através da minha vida. Oh Deus, alinha, Senhor, as pessoas aqui nessa noite, Pai. Aqueles, ó Pai, aqueles, ó Deus, que não conseguem, Senhor, que não conseguem ser um mesmo, Senhor, nessa noite, que seja uma noite que o Senhor quebre todo orgulho, toda arrogância, Senhor. Vai quebrando, Senhor, nessa noite. Revela, Senhor, revela-te a esse coração, Senhor. Revela-te a esse coração, Senhor. Traz, Senhor, quebrantamento. Traz, Senhor, humildade, Senhor. Toca, Senhor, quebra, Senhor, quebranta, Senhor. Transforma, Senhor, porque Tu és o Deus que transforma, Deus. Nós calamos, Senhor, toda voz externa, ancestral para as vidas, Pai. Que a voz seja sua. Oh Espírito Santo, Eu só quero solta a sua voz, Senhor, nessa noite. nada mais, Revela a sua vontade, Senhor. nada Revela, Senhor, qual é o caminho. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Meu Deus, nessa noite, Pai, toda árvore que entrou aqui seca, toda sequidão, Senhor. Se existir uma vida seca aqui nessa noite, que olhe para você, você olha para você e fala: meu Deus, eu não tenho nada. Oh Senhor, eu não vou pedir nessa noite, Pai, para o Senhor florescer, não, e nem para o Senhor dar folhas, mas que o Senhor frutifique nessa vida seca, Pai. Comece a frutificar, Senhor. Meu Deus, se tiver uma árvore frutífera nessa noite, alguém que já deu frutos e que não tem dado mais, nessa noite, Pai, é a noite que o Senhor vai tocar, é a noite que o Senhor
porque não sou eu que faço, é o Senhor que faz. E o Senhor nessa noite está tocando em pessoas aqui e trazendo um tempo de frutificação, um tempo de transformação. Aleluias! Deus está trazendo esse tempo. Oh meu Deus, oh meu Deus, quantas pessoas às vezes olham para o passado. Meu Deus, quanto eu fiz para o Senhor, quanto que eu já fiz. Oh Espírito Santo, quantas coisas eu já fiz, quantas coisas eu já fiz, Senhor. Quanto que eu já fui abundante na sua obra, Senhor. Quantas coisas eu já fiz, Pai. E hoje eu não vejo frutos na minha vida. Oh, Espírito Santo, ainda há tempo. Ainda há tempo para você, árvore. Ainda há tempo para você, árvore. Ainda há uma estação para você, árvore. Há uma estação. Há uma estação. Há uma estação vindo sobre a sua vida. E você vai frutificar sim. Porque Deus, Ele tem isso para aquele que entendeu que existe um tempo dele para todas as coisas. E nessa noite, Deus, Ele quer frutificar na sua vida. Não continue o mesmo. Não continue só com folhas. Saia daqui entendendo que você é uma árvore que pode sim dar frutos. E que Deus, Ele pode olhar para você, mesmo em meio a todas as suas limitações, mesmo no meio das suas fraquezas, das suas dificuldades, e encontrar o fruto que Ele espera. Porque você decidiu não viver de aparência, mas não viver de folhas e de aparência, mas viver dos frutos dele na sua vida. Amém? Glória a Deus, irmãos.